Boa noite, irmãos, e boa noite a todos que nos assistem pela internet. É um prazer estar aqui para pregar o meu primeiro sermão. Escolhi o hino Castelo Forte por ser meu hino preferido e, como vocês devem saber, o autor desse hino é Martinho Lutero, sobre quem vamos conhecer um pouco mais essa noite. Nossa reflexão está baseada no livro Grande Conflito, cujo título é O Líder. Mas vamos iniciar nossa reflexão com a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Romanos 1, 16 e 17. Mas antes, vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por estarmos aqui. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor possa me iluminar para passar a mensagem para todas as pessoas aqui presentes. E que o Senhor possa iluminar as pessoas para que elas entendam a minha mensagem. Por Jesus, amém. Vamos começar. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo no que aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A vida do grande reformador do cristianismo teve sua vida baseada nesse verso: o justo viverá pela fé. Mas quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero nasceu em 1483, em Islba, na Alemanha. Filho de Margaret Lehmann e Hans Luther, seu pai dirigia minas de cobre e desejava que seu filho viesse a se tornar um funcionário público para assim melhorar a condição da família. Seus primeiros anos de vida foram de muitas dificuldades, pois era filho de um pobre camponês alemão. E apesar da pobreza, seu pai, com muito esforço, conseguiu os meios para a educação de seus filhos e para instruí-los no conhecimento de Deus e nas práticas das virtudes cristãs. Lutero, em sua infância, muitas vezes ouviu seu pai orando a fim de que o filho pudesse se lembrar do nome do Senhor. Dessa forma, o temor ao Senhor passou a habitar no coração de Lutero, formando capacidade de manter firmeza de propósito e levando-o a profunda humildade perante Deus. O exemplo do pai de Lutero teve grande influência na sua vida, quanto à sua dedicação à vida religiosa e fidelidade a Deus. Ao ver seu pai orar e ter comunhão com Deus, Lutero aprendeu a fazer o mesmo. Os filhos aprendem mais com o que veem os pais fazerem do que com palavras. Portanto, se você pai e você mãe quer que seu filho leia a Bíblia, estude a lição e ore, ele precisa ver você fazendo o mesmo. Bem, vamos voltar para a história de Lutero. Com um grande sacrifício, os pais de Lutero conseguiram matricular seus filhos em uma escola. Na escola para onde foi mandado com pouca idade, Lutero foi tratado com aspereza e violência. Tão grande era a pobreza de seus pais que, ao ir de casa para a escola em outra cidade, por algum tempo foi obrigado a pedir pão de casa em casa para ter alguma coisa para comer, mas muitas vezes ele passava fome. Lutero aprendeu a ver Deus de uma forma errada. Acreditava que Deus era um juiz tirano e cruel, severo, em vez de um bondoso Pai celestial.
Esses pensamentos atormentavam principalmente quando iria dormir, pois temia pelo seu futuro. Porém, Lutero avançou nas conquistas de elevada excelência moral e intelectual, pois esse era o anseio de seu coração. Por meio da economia e do trabalho de seus pais, Lutero conseguiu certo bem-estar e puderam garantir ao filho, agora com 18 anos, que estudasse na Universidade Erfurt. Logo se destacou entre seus colegas, e entre os livros da universidade, ele encontrou uma Bíblia escrita em latim. Com um misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas. O pulso acelerado e o coração palpitante lia por si mesmo as palavras de vida. Um desejo ardente de se achar livre do pecado e encontrar com paz Deus levou-o a entrar para uma vida monástica e dedicar-se à vida monástica, contrariando a vontade de seu pai. Ali ele foi obrigado a mendigar de porta em porta e passar por muito sacrifício, suportando tudo isso sendo necessário crer por causa de seus pecados. Lutero posteriormente foi ordenado sacerdote e depois de algum tempo se tornou professor da Universidade de Wittenberg. Lutero era um sacerdote da Igreja Romana e não pensava em ser outra coisa. Mas, por providência divina, Lutero foi levado a ir a Roma. Fez essa longa viagem a pé, dormindo nos monastérios até chegar em Roma. Ao visitar Roma, Lutero se decepcionou com a pompa, com a riqueza e com o luxo, com os deleites, com os desregramentos, com a libertinagem e com a falta de moralidade por parte do clero romano. Mas seus olhos estavam atentamente voltados para Deus. Por um decreto recente, fora prometido pelo Papa certa indulgência para quem subisse a escada de Pilatas de joelhos. Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz semelhante a trovão pareceu-lhe dizer: "O justo viverá pela fé." E daí ele se ergueu de um salto e saiu horrorizado e com medo do que ele estava fazendo. Naquele dia ele percebeu que o que ele estava fazendo era errado, porque não era aquilo que Deus queria. Não era por obras que as pessoas seriam salvadas, e sim pela fé que Deus os salvaria elas. Naquele tempo, a Igreja Romana mercadejava a graça de Deus, com a alegação de levantar fundos para ampliar a Igreja de São Pedro em Roma. Publicamente ofereciam a venda de indulgências com autorização do Papa. Tetzel foi um oficial dirigido para dirigir a venda das indulgências na Alemanha. O povo recebia o pretensioso blasfemo como se fosse um Deus que havia descido do céu. Quando ele subia ao púlpito, ele exaltava as indulgências, dizendo que não era necessário nenhum perdão e nem mesmo arrependimento. Só bastava comprar as indulgências que você já estava perdoado. E como Lutero percebeu que isso estava errado, ele recusava as indulgências que seus membros da sua igreja traziam e aconselhava eles a não comprar as indulgências, mas focarem e pensar com fé que Deus salvaria eles mesmo sem obras. Lutero então entra ousadamente como campeão da fé. Sua voz era ouvida do púlpito em advertência ardorosa e solene. Aconselhava o povo a não comprar indulgências, mas olhar com fé para o Redentor crucificado. A graça de Deus não pode ser comprada, é dom gratuito.
Seguindo esses acontecimentos, o seu ato mais conhecido foi o protesto que ele fez junto à igreja de Wittenberg, fixando na porta 95 teses ou proposições contra as doutrinas das indulgências, sendo lidas e as teses eram lidas e relidas por toda a Alemanha e se espalharam rapidamente pela cristandade. Lutero não estava cego à tempestade que estava prestes a se precipitar sobre ele, mas permaneceu firme, confiando que Cristo seria seu apoio e escudo. As verdades trazem a inimizade de Satanás e dos homens que a amam as fábulas que ele inventou. No conflito contra os poderes do mal, há uma necessidade de algo mais do que forças de intelecto ou sabedoria humana. Lutero, por defender a verdade bíblica, foi condenado aos tribunais eclesiásticos. E mesmo que ninguém pudesse refutar, foi orientado a se retratar sob pena de ser excomungado. Ainda que seus opositores conspirassem contra a sua vida, Deus o protegeria e cuidaria. Por meio de um decreto do Papa, Lutero foi excomungado, isso é, destituído de suas funções da igreja, e não poderia mais participar das festas e das cerimônias. Passou a ser um fora da lei e também recebeu o título de herege, mas firmes nas mãos de Deus queimou o decreto. Então surgiu um conflito entre os reformadores que defendiam as ideias de Lutero e o clero romano. Queridos irmãos, esse foi um pedaço da história de Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante. Havia uma verdade presente naqueles dias, verdade essa especial e importante naquele tempo, que ele defendeu e pregou, enfrentando toda e qualquer oposição. Há uma verdade presente para a igreja hoje, assim como os reformadores, os que também apresentam a verdade para este tempo, também recebem oposições e perseguições. Porém, Deus levanta homens, mulheres, jovens e crianças, cheios do Espírito Santo, para proclamar as verdades para este tempo presente. Que Deus nos conceda o poder necessário para sermos defensores da verdade, com a mesma ousadia, coragem, determinação e fé que tiveram Martinho Lutero e os grandes reformadores, indo assim às últimas consequências em defesa da verdade, da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe para isso, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui essa noite. Muito obrigado porque o Senhor me usou para passar a mensagem para as pessoas hoje. Que elas possam ter compreendido e que elas possam levar para casa essa mensagem que eu acabei de pregar para elas. Que elas não saiam daqui como elas entraram, que elas saiam com espírito de fé, que mesmo que venham as provações, elas sejam firmes na Tua palavra e não desistam de honrar ao Teu nome. Que o Senhor nos proteja e que dê tudo certo hoje e sempre, por Jesus. Amém.